Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz Galante, esse é o Galantech Reviews. Bom, hoje vamos falar desse carinha aqui que me surpreendeu positivamente. Bom, vamos lá direto, pontos positivos e pontos negativos desse cara. Ponto positivo, número 1, ele tem um som surpreendentemente equilibrado. Isso quer dizer que ele entrega graves e médios em maneira equilibrada, ou seja, ele não tem aquela qualidade totalmente surpreendente premium, porque nem é a qualidade dele. Mas ele tem um som muito equilibrado. Qualidade número 2 que eu pude perceber. Como ele tem um Bluetooth 5.4, que é o mais atual que a gente tem hoje, ele tem uma conexão muito estável, e eu andando pela casa deixando o celular em um cômodo distante, ele continuou funcionando perfeitamente. Só quando eu atravessei alguns cômodos com muitas paredes que começou a haver alguma degradação de som, alguns cortes, algumas desconexões. Mas isso é muito normal, a gente tendo em consideração que a gente está falando de um som Bluetooth. O terceiro ponto é esse case, que apesar de ser construído num plástico simples, ele é muito bonito e traz até 3 recargas para os 2 fones. Bom, agora, como nem tudo são flores, vamos aos pontos negativos. Bom, apesar de eu achar esse case muito bonito e compacto, e dar até 3 recargas para os 2 fones, ele tem um defeito. Ele é construído em plástico que pode, com algumas quedas, já ter defeitos e acabar danificando. Segundo ponto negativo que eu pude perceber nele é que durante alguns momentos eu utilizo apenas um fone de um lado ou de outro. E em alguns momentos ele fica repetindo para eu reparear o fone. Seguindo os pontos negativos que ele tem, bom, vamos lá. Se você for fazer chamadas longas, ele também não tem um som tão bom no microfone. A captação dele não é tão boa se você estiver num ambiente com muito ruído. Bom, seguindo nesse mesmo ponto, em chamadas, ele pode vir aí ficar desejando um pouco por causa que ele não tem um isolamento de ruído tão bom. Bom, agora vamos aos pontos, um por um, aí vendo com calma o que ele tem para o dia a dia e se ele vale a pena para você ou não, considerando o custo dele aí de aproximadamente R$70 nas principais lojas. Bom, falando de design, o design dele é minimalista e é leve, ele é bem ergonômico, ele fica bem firme no ouvido sem incomodar, mesmo depois de um tempo utilizando. Eu já cheguei a utilizar ele por mais de 5 horas seguidas, quando a bateria dele já está quase encerrando. E mesmo assim, ele não me causou nenhum incômodo porque ele é extremamente confortável. O case ele é pequeno, então ele consegue caber no bolso sem causar nenhum incômodo. Bom, o material dele é todo em plástico, é um plástico meio fosco e passa uma sensação de ser um pouco frágil. Se você percebe, você sente que ele parece até um pouco mole assim, mas não é. Ele só tem essa impressão. A tampa é firme, mas dá para sentir que ela não é premium apesar de tudo. Bom, agora o som é o ponto alto. Os graves são presentes, sem embolar. Os médios e agudos são bem equilibrados. Dá para ouvir bem as vozes dos instrumentos. Para quem curte pop, eletrônica ou podcast, ele manda muito bem. O volume máximo não distorce e a separação dos canais é nítida, o que é raro nessa faixa de preço. Em jogos e vídeos, a latência é mínima. Não é nada que vai atrapalhar teu uso nos jogos. Bom, falando em bateria, a bateria dele rende cerca de 5 horas de uso contínuo, o que é bom para o tamanho dele. O estojo oferece de 2 a 3 recargas, o que totaliza aí de 15 a 18 horas de autonomia. O carregamento, como a gente vê aqui, ele é do tipo USB tipo C. É um ponto positivo enorme para essa categoria de fone de custo-benefício. Agora falando em conectividade, a gente vê que ele tem um Bluetooth 5.4, que garante conexão rápida e estável. A gente tira do case e a gente vê que ele conecta muito rápido e ele tem um som de sinalização bem bacana. Eu não consegui gravar, eu tentei aqui, mas como ele é um som bem baixinho, a gente consegue ouvir no ouvido, mas não consegue captar ele. É um som bem agradável de ser ouvido, para falar a verdade. Bom, os comandos dele de play, pause, avançar faixa, atender chamadas, são todos em touch. Isso é um ponto que eu considero intermediário. Muitas pessoas gostam, eu particularmente não sou tão chegado, porque às vezes sem querer a gente esbarra o dedo e acaba pulando a música, pausando um vídeo, fazendo alguma coisa assim. Então é um ponto que eu não coloquei nem como positivo, nem como negativo. Mas ele tem uma excelente conectividade e também tem controles via touch. Antes da conclusão, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para os amigos. Bom, vamos lá então. Esse fone, ele é um fone que ele entrega mais do que ele custa. Ele tem sons equilibrados, boa bateria, um case muito prático e, no geral, ele fica devendo um pouco somente em questão de retorno de som para quem faz chamadas ou tem uso profissional. Se você tem um uso casual, ele vai entregar perfeitamente o que você precisa. E se você quiser, a gente tem o link aqui na bio, aproveita para comprar e dar um apoio para o canal. Agradeço a sua atenção, até o próximo vídeo.